Alma em jogo. Quando eu falo alma em jogo, me vem o basquetebol, o jogo de basquetebol na minha mente e no meu ser. E hoje eu trago alguém que é patrimônio histórico do estado do Ceará, nascido no Rio de Janeiro e que me dá a honra de estar aqui para falar um pouquinho da sua carreira, da sua vida. Oswaldo Venerando, o Campainha. Muito prazer em recebê-lo, Campa. Grande Bial, obrigado aí pelo convite, né? E estamos aí para trocar uma ideia. Isso. E estou muito satisfeito mesmo, honrado em participar do seu programa. É Eu que muito acompanhei bom. muito, eu que acompanhei muito mais jovem, né, no Fluminense, aquele timaço do Fluminense, seu Gleck, Tudo Sobrinho, Seu Orlando Sérgio Black, seu Macarrão, tudo sobrinho. Renê, você, Fiora, Gabriel. Fiora, Gabriel, timaço, eu não perdia um jogo. Claro, era nas categorias de base e o Campeonato Carioca era muito forte. E são os anos 60, pessoal. Só para esclarecer, começo dos anos 60 e 70. 70, Começo dos anos 70, quando o Fluminense foi pentacampeão. Pentacampeão, Marquinho, Paulão, Marquinhos Abdala Leite. Abdala Leite, Paulão. Então, José Barbosa de Miranda Neto, grande O Zezé, o Zezé. E Campa. Mas aí, o Zezé já era um pouquinho depois, né? O Que até Zezé, então, o Zezé deve ter uns 5, 6 anos mais novo do que a gente. o Zé tem a minha idade. O Zezé Da de minha idade. 55 55. Então, O Zé da minha idade. Campa, você é nascido em Laranjeiras. E fui criado na estação do Riachuelo. Na estação do Riachuelo, que é uma estação, assim, Rio Raiz, Rio de Janeiro Raiz. Raiz. Que Laranjeira não seja raiz Não, também. maravilha. A história do futebol começou ali, Isso, Álvaro do Chaves, naquele grande campo do Fluminense Futebol Clube. Você nascido nas Laranjeiras e criado na estação primeira de Mangueira, não, na estação de ao Riachuelo. lado, Riachuelo, ao que lado. era uma escola de basquetebol. Tinha aí. uma escola. Eu me lembro de uma particularidade do vestiário do Riachuelo, que o cabide do vestiário era um prego. E aquilo ficou na minha memória pro resto da vida. O Riachuelo foi um clube muito modesto. Muito modesto, né? Riachuelo Tênis Clube? Tênis Clube, Foi lá que você começou? Foi lá que você começou? Foi lá que nós começamos. Meu pai jogou lá, né? Meu pai, desde rapaz, começou a jogar no Riachuelo Tênis Clube. E aí fez prova para o Banerj, né? Passou e chegou saiu do Banerj com 50 e poucos anos, aposentou-se, e nós nos acompanhamos. O Banco do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Banco Nacional do Estado do Rio de Janeiro, E hoje hoje não, né? Passou a ser BEG, né? Depois da fusão, né? Banco do Estado da Guanabara. A história vai por aí. Vai por aí. Mas o Riachuelo te formou como atleta, então? Como atleta, e teve grandes jogadores lá, né? Um deles, né, não podemos deixar de falar, que foi o Biratã de Souza Belo Beirinha, né? Que levava o time nas costas. Nós fomos campeões 67. Eu comecei 65, né? Em junho, eu faço 60 anos de basquete. Interruptos, graças a Deus, sou um cara muito abençoado. Nunca saí de dentro da quadra. E estou me aturando até hoje, lá no BNB Clube. Enfim, então, meado de 65, comecei na escolinha do Riachuelo. 67, a gente já estava no infantil. Fomos campeões com o Bira. O Bira levava o time. O time era bom, mas o Bira era 30, 40 O Bira por ficou jogo. sendo, na história do Riachuelo Tênis Clube, a figura icônica, né? Porque virou técnico, foi um grande comentarista, é um grande comentarista, é um impulsionador, um professor espetacular, um impulsionador do basquetebol no Rio de Janeiro desde sempre. E o Bira teve um episódio que foi muito marcante na minha vida, porque eu jogava com o Bira, ele, apesar de ser mais novo, a gente jogava em seleções cariocas, e todo jogo contra era uma rivalidade. Eu e ele tínhamos uma rixazinha. Era a mesma posição, né? Era a mesma posição, Os dois éramos armadores, mas ficamos grandes amigos. E ele teve o episódio de perder o pai dele como técnico de basquete, e ele jogando dentro da quadra. O pai infartou durante um jogo que você falou que fazia parte. Estava presente. Seu Bira era o diretor de basquete do Riachuelo.
O técnico, na época, era o Maturo. O Maturo era o técnico, ele era o diretor. O Isidoro era assistente. E o seu Bira sempre foi diretor de basquete lá no Riachuelo. Isidoro, pai. Não, o seu Bira o pai, Isidoro, o pai. Isidoro, você jogou muito contra o Isidorinho, né? Isso, Isidorão. Né? Isidorão, né? Isidorão e chamava Nomes o pai. incríveis do basquetebol carioca, que a gente está começando a história do campo pelo Rio. Isso é verdade. E daí foi uma semifinal, o Vila Isabel já estava na final, que era o Timaço, Luiz Antônio, Manolo, era a seleção carioca. E lá no Riachuelo só se falava que nós não íamos chegar à final. O time de Tijuca também, o Timaço. E o jogo lá dentro do Riachuelo, o bairro todo lá dentro, você sabe como é que é jogar lá dentro do Riachuelo. Balançava as estruturas. O bairro todo descia mesmo para entrar lá no clube. Eu tenho uma memória muito boa de lá. E daí o Tijuca empatou o jogo. Eu estava em quadra, seu Maturo me tira e pede para me sentar entre ele, Maturo e Isidoro. Seu Bira aqui. Maturo, eu, Isidoro. Seu Isidoro. Perfeito. Seu Bira aqui. Tijuca vai e empata o jogo. Quando o Tijuca empata o jogo, seu Bira dá um grito e cai. Infarto fulminante. Fulminante. Eu me lembro, eu tinha 14 anos. Eu tive com o Bira, né? Eu tive com o Bira. Ele tem esse programa, ele tem um programa lá no Rio desse aí também. Ele ligou para mim, eu disse, Campo, eu quero fazer tal. Aí eu participei, toquei nesse assunto, tive com o filho dele, uma das CBI. É um técnico de basquete, um técnico muito de basquete bom também. Enfim, tive com ele agora, em abril, lá no Rio, lá no Tijuca. Ele está como supervisor do Tijuca agora. Estão até pensando em montar lá um time adulto para a NBB. Que bacana. Bati um papo grande com ele. Enfim, então o seu Bira ali foi e ficou. Campa, uma pena muito grande. Esse jogo continuou uma semana após. Nós ganhamos o jogo, né? Faltava 4 e pouco para acabar o jogo, estava empate, nós acabamos ganhando, portão fechado. Ganhamos e fomos para a final com o Vila Isabel, que era um timaço. Era praticamente a seleção carioca. E vocês venceram. E nós vencemos de 2-0. Que legal. O clube pedia para nós não irmos. Não vão jogar, vai ser um chocolate e tal. E nós fomos lá. Se enganaram redondamente. O Bira jogava muito. O Bira merece todas as homenagens que nós prestamos aqui para ele, para a história do pai dele. E Campo, e você tem uma história de uma trajetória muito bonita no basquete também, porque o técnico de basquete, ele é uma profissão que foi maldita nos anos 70, nos anos 60, quando a gente começou sermos técnicos, dar valor dar honra a essa profissão, né? E veio desbravar o Nordeste muito cedo. Você saiu do Rio de Janeiro, você tinha 20 anos de idade. 75 eu já estava no Tijuca. Meu último ano juvenil, eu disputei para o Tijuca, né? E lá encontrei o Afro como técnico, o Carlos Jorge, que trabalhou no Fluminense. Eles foram técnicos de seleção carioca. Juntos também, Gebes, seleção carioca. E lá eu joguei 18 anos juvenil e nós mudávamos de roupa. Eu, Cláudio Chalub e o Claudinho Montofano. Montofano, que é do Riachuelo também, jogava ali. Era vizinho Ado de residência. E Claudinho. Ado e Claudinho, cria do pai, Riachuelo. O Zezinho. E o Zezinho, falecido Zezinho, que, incentivava e chegou até a ser técnico nosso lá no Riachuelo. Como é bom relembrar, né? E como é importante. E chegou a ser presidente da Federação Carioca também. Foi presidente. O Zezinho era um cara altamente envolvido com basquete. Ele me convidou uma vez, desculpa te interromper, o Zezinho, eu lembrei que ele me convidou uma vez para fazer uma seleção de mini basquete, seleção carioca de mini basquete, na época que estava começando o mini basquete, e ele foi o chefe da delegação, muito, muito bom. Mas a tua saída do Rio, minha saída do Rio não é direto para o Ceará, você foi antes para São Paulo. Fui para São Paulo, né? Fui para Rio Claro, eu e o João. Conta essa trajetória. O João Luiz de Alencar Silva, que você conhece. Pivôzão. Né? Esposa até da nossa amiga, ex-esposa. Enfim, da Isabel. Pai da Pilar, casado com a Isabel. Enfim. E meu irmão, meu amigão, fomos juntos para Rio Claro, passamos lá o ano todo de 75, né? E no final do ano o time acabou.
A equipe acabou, a prefeitura parou de tal. E como era final de ano, eu falei assim, ô João, se nós irmos para o Rio agora, não tem mais campeonato, não tem, vai dar férias e tal. E o meu último ano de seleção carioca, Campeonato Brasileiro Juvenil, foi aqui em Fortaleza. E eu fiz muitos amigos aqui. Né? E viver, e passar aqui umas férias, e nada de acontecer. Até que em 75, quando acabou, estava com a graninha, e nós viemos passar as férias aqui. Que delícia. É. Que história aí, bonita. Aqui tinha o Renato Jorge, aqui outros amigos. Que tinha né? jogado no Rio, no Flamengo, Renato Jorge. Ele foi bem depois. Aí ele foi bem depois. Mas ele jogou no Rio. Jogou, mas hoje foi mora professor no Rio. da Marinha. Não, hoje mora no Rio. Ele já era professor aqui da Marinha, por sinal quando ele saiu, você chegou e assumiu a Marinha, enfim. Então, fiz muitos amigos e a praia do momento, naquela época, era a praia do Ideal Clube. Então, você queria encontrar com a galera. Era no Ideal. Era só ir para a praia do Ideal. E lá eu encontrei com o Renato. Disse, vai ter aqui, daqui a 10 dias vai ter um torneio aqui, vocês vão jogar futebol? Não vou não, Renato. Não, o ano todo de baixo. Quero só... Enfim. Queria praia. Só queria praia. E coco e sombra e água fresca. Enfim. Houve esse convite, nós participamos, deu tudo certo e tal, eu e o João, e fizeram uma proposta e nós voltamos em 76. Como jogador ainda. Como atleta. E daí, para esse clube, onde o Renato jogava, que era o Free For, né? E aonde ficava o clube do Renato Jorge? Ficava lá na Antônio Bezerra, mano. Tá. Lá no rapaz, não era no Náutico, não. Era lá na Bezerra. Antônio Bezerra. Tá. Era lá do outro lado. Se hoje tu acha longe, imagine em 76. Eu acho tudo perto, porque eu rodo essa periferia aqui de Fortaleza sim, hoje em dia. Isso é tudo perto para mim. Longe é lá no Rio. E para Zona. Isso é verdade. Enfim, então nós viemos e tal, enfim, ficamos aqui, eu fiquei aqui em Fortaleza nessa época, até 75, 81 eu fui para Joinville. Aí, em 81, fui para Joinville. O Silvio Carlos, um grande jornalista aqui, né, foi do Jornal O Povo, veio aqui para o Diário, era o presidente da federação, montou um time do Fortaleza, né, e me convidou. Ele ligou para mim lá em Joinville, eu vim para Fortaleza, joguei pelo Fortaleza. O João já tinha ficado no Rio. Nós fomos disputar um brasileiro adulto em 77. Né? Nós ganhamos o jornal. Separou, não a amizade, mas os corpos físicos se separaram. Foi. O João ele foi preferiu pro Rio. Ficar no Flamengo, né? Arranjou o Canela, na época ainda era vivo. E adorava o João. Adorava. O Canela adorava. O maior técnico, a gente está falando em técnico de basquete, 2 técnicos conversando. Togo Renan Soares, campeão mundial. Enfim. E aí aí eu fiquei. Foi convidado para ser técnico. Não, jogador ainda, pelo Silvio Carlos. Pelo Silvio Carlos, jogar no Fortaleza Esporte Clube, 82, acabou o campeonato, deu tudo certo, Fortaleza deu tudo certo, campeão. Aí Rio Claro me convida de novo, né? Lá, não sei se você ainda lembra, do Mané Bortolotti. Lógico, trabalhou em Joinville também. Trabalhou em Joinville, né? E morava lá em Rio Claro e era técnico da equipe, me convidou de novo. E por problema financeiro, eu fiquei lá só 3 meses, voltei para cá, em 83, me ausentei em 85 para Cascavel, no Paraná. Aí lá eu disputei Jogos Abertos, campeonato isso, aquilo. Quase lá na Foz do Iguaçu, quase nas cataratas. Lá perto, isso. Quase caindo nas cataratas. Aí depois eu fui para Paranaguá, fui para Curitiba, eu fui chefe... Rodou no estado do Paraná. Eu fui chefe do Departamento de Esporte, Cultura e Turismo de Antonina, 60 quilômetros de Fortaleza, uma cidadezinha praiana e tal. Fiquei lá. E quando foi 85 para 86, eu voltei para Fortaleza, tá? Toda vez que eu vinha jogar aqui em Fortaleza, não tinha o lado financeiro só para jogar. Eles sempre me arranjavam emprego dentro da minha área, na educação física, que era o basquete nos colégios. Quando eu voltava para o Sudeste, para o Sul, aí era só para jogar mesmo. Então, eu já tinha... quando eu voltei para cá, 87, 88, o Núbio, né? Nosso querido Núbio Vidal de Negreiros. O grande patrimônio do basquetebol, pernambucano e cearense. Eu diria, Campainha,
se voltar lá atrás, Keké, Benjamin... Zé Flávio Teixeira. Zé Flávio e tal. Flávio. Mas Núbio Vidal, Campa, Roberto Daniel Russo. Daniel Russo. São nomes... Daniel assim, é bem mais jovem que nós, né? Já é bem mais jovem. Mas o Núbio é uma história muito linda. Uma história, muito pernambucano, foi... Pernambucano, que se radicou aqui no estado do Ceará e deu muito certo. Mora até hoje, um irmãozão. Mas aí por sinal, amanhã ele faz anos, amanhã. O aniversário do... Eu digo ele que ele é gato. Ei, gatão, tá fazendo aniversário. Tá morando em Sobral agora, né? Não, ele assim, mora mais aqui do que lá. Ele já está quase se aposentando, né? Já está mais aqui do que lá. Dá aula em Sobral. Dá aula em Sobral. Nunca morou lá em Sobral, não. Tá. Sempre aqui, ia para lá, passava 2, 3 dias, 4 e vinha para Fortaleza. Uma figura humana espetacular e um técnico de basquete totalmente fora da curva. E foi terceiro lugar mundial contigo, né? Lá no Japão. Palermo. Palermo. Foi na Itália. Foi na Itália. Não foi lá em... Foi a Universidade de Palermo. Foi Palermo? Não foi lá no Japão? Não, em Fukuoka. Foi Fukuoka, não? Não, Fukuoka a gente perdeu. Ah, foi? A gente perdeu, a gente não chegou à semifinal. Então eu troquei, pensei que fosse... Mas foi eu pensei que fosse em Fukuoka. O feito que nós tivemos em Palermo foi espetacular. Maravilha. O Núbio foi de uma importância, assim, incrível. Eu acompanhei, ele me ligava todo dia. Ele filmava, para onde ele filmava, fazia entrevista. Ele era uma figura à parte na delegação brasileira. Nós ficamos num hotel, não era uma Vila Olímpica, eram várias equipes, vários países no hotel, e ele fazia uma confraternização entre todos os países. Com certeza. Filmava, ele gostava de filmar as moças mais bonitas e tal, fazia as brincadeiras, apesar de pernambucano, com humor de cearense, né? Espetacular. Mas aí você trabalhou como técnico a primeira vez aqui no estado de toda vez que eu vinha para cá, você trabalhava como técnico. Eu era professor das escolas de basquete e era professor de escolinha do Circo Militar. Tá. Né? E quando eu comecei a ser técnico das categorias de base, eu trabalhei no Ideal como mini basquete, trabalhei no Circo Militar como infantil. O adulto vem da minha vida a partir de 90... Círculo Militar, Circo Militar, Náutico, né? Diários. Esses clubes tinham grandes equipes de basquete e o campeonato era muito bom. Tinha clubes jogando. Todos os clubes, eram 8, 9 clubes. História do basquete cearense. Contada com campainha que viveu tudo isso na pele, graças a Deus. Na alma. Graças a Deus. E vivo até hoje, graças a Deus. Deus é muito, muito, muito bom comigo. Me encontro ainda nesse templo maravilhoso, não me canso. É de manhã, tarde, de noite, pode marcar o horário. Enfim. É a nossa cachaça. É a nossa cachaça. É o que a gente ama fazer. Né? E nunca Agora, equipe adulta. 93. 93. Qual foi o Náutico? O Náutico até Cearense. Eu comecei como adulto em 93. Nas categorias, passei. E lá no Náutico eu era técnico juvenil, técnico do adulto, e eu nunca deixei de trabalhar com iniciação, Roberto. Eu nunca deixei. Formação, até hoje ama, eu né? gosto. E hoje você faz isso. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E, então, eu sempre trabalhei nas escolinhas. No Ideal, era técnico da escolinha, do mini, do infantil. No Circo Militar, escolinha, mini, infantil, infanto. Lá eu fui para o Náutico, escolinha, juvenil, e quando eu peguei o adulto, em 93, pronto. E o Fortaleza já foi só adulto, e era técnico juvenil. Então, a minha vida sempre na base, iniciação principalmente, né? E o adulto veio em 93. Você fala que a base ela está no teu sangue, na tua alma, que você adora trabalhar. Qual a importância do técnico de basquete na formação dos seus atletas? E por que o Brasil é tão defasado hoje e sempre da formação do basquetebol em relação às grandes potências como os Estados Unidos, e a antiga Iugoslávia, hoje aqueles países, Sérvia, Montenegro e Croácia e tantos e outros países que compunham a antiga Iugoslávia. Sempre se deu um valor incrível à formação do atleta, não só nos fundamentos básicos, e principalmente nos fundamentos básicos, mas também na formação do homem desde novo. É assim nos Estados Unidos, né? Vamos dar 2 exemplos de 2 grandes potências no basquete, e no Brasil a gente nunca teve a formação assim como imperativo na história do basquetebol brasileiro. Por quê? Bial, você tem 15 anos aqui,
um pouco mais. E hoje você está vendo, né, a nossa dificuldade, né? Se você teve dificuldade, hoje já está até um pouquinho mais com facilidade. Melhorou. Mas naquela época era muito difícil, até porque nós não tínhamos essa condição da periferia, vamos até dizer assim, sem menosprezar, o outro lado da cidade, onde você vem desenvolvendo um trabalho sensacional, maravilhoso, né? Então, você vê a alegria dessas crianças, você vê a oportunidade que eles estavam tendo. Oportunidade que eles estão tendo, que não antes não tinha. Exatamente. Você está entendendo? Antes não tinha, né? O nosso basquete era muito restrito, só aqui, onde a gente vive, convive, né? Levar o basquete para aquele lado de lá, primeiro que não tinha local, não arranjava local. Eu fui um que procurei, eu abri aqui o Centro Esportivo Campainha, numa quadra que estava ali liberada ali, no Colégio Gel, e eu consegui viver lá só um ano, porque o colégio pediu, né? E eu estava com quase 100 e poucas crianças, já estava disputando. Isso era formação. Formação. Iniciação esportiva. Iniciação, e já tinha um mini basquete. Tinha uma competição. Já tinha um minizinho. Eu trouxe equipes do Norte e Nordeste, fizemos lá uma festa maravilhosa. Legal. Enfim, o Zequinha até me ajudava na comissão técnica, professor. Na época, não se exigia o CREF. Né? Então o Zequinha, como um grande jogador que foi de Brasília e veio para cá, e até hoje bate bola. Ele jogou comigo, ele é da minha geração. Eu joguei campeonatos brasileiros contra ele. Velho Zeca. Então ele me ajudava muito lá na comissão técnica, e porque eu tinha muitos colégios, né? Viajava muito com seleção e tal, então tinha que ter. Você não desenvolve nada sozinho. Seleções que não existem mais. Hoje é o CBI, né? As seleções estaduais eram espetaculares, os campeonatos brasileiros que a gente participou. Tem brasileiro infanto, tem brasileiro... De seleções? De seleções. Nossa federação que, por um não motivo participa, ou outro... não o participa. Roberto Andrade, que esteve aqui conversando com você... grande técnico também, né, Campa? Grande. Foi meu atleta, trabalhou comigo no Fortaleza, jogou no Fortaleza, foi meu atleta, e convidei ele para, quando surgiu o CBC, o meu coordenador disse: Campa, vamos participar do CBC, você assume? Eu disse: não. O CBC, que é o CBI. Que é o CBI. Campeonato Brasileiro Interclubes. Que está dando um realce ao basquete brasileiro. Né? Muito bom. Maravilhoso. Todas as equipes filiadas ao CBC, ao Comitê Brasileiro de Clubes. Que dão as passagens, né? o transporte para todas as equipes que são filiadas. Bial antes dava transporte e dava hotel. Teve essa época. E há 3 anos para cá, pararam com a hospedagem, só está dando... Só não. É muita coisa. Para a gente que mora aqui, e normalmente os campeonatos são no Sudeste, no Centro-Oeste ou até no Sul, é bem distante para nós. Não, com certeza. Só que nos ajudava muito quando tinha hospedagem e transporte. Hoje, a gente tem que fazer uma ginástica muito grande. Para pagar a hospedagem. Né? É hospedagem, é translado, é alimentação. Então, é muito, mas é muito. Você sabe, você vive, você todo dia viaja. No mínimo, sabe? Você, numa viagem dessa para um campeonato brasileiro interclubes, você, além de ter a passagem sem custo, você tem que ter uniforme, alimentação durante a viagem, a hospedagem. Fica, no mínimo, numa casa de R$30 mil. Olha, é por aí. É por aí. Enfim, então o CBC veio mesmo para melhorar o basquete. Você sabe que o nosso basquete brasileiro, ele teve lá embaixo por problemas políticos, né? Problema político. A má política. A má política que o menino colocou lá dentro da CBB, antes do... Deixa para lá. Deixa para lá. Então, houve uma queda muito grande. Houve uma queda muito grande com o nosso basquete. Nós ficamos sem participar de campeonatos internacionais. Porque a gente jogava toda hora, né? Cara, quantas vezes no Rio de Janeiro a gente não presenciou... Tu lembra do Alberto Rossello? Lembro. Lembra do Alberto Rossello? Fui algumas vezes. Eu participei várias vezes do Alberto Rossello. E quantos campeonatos no Rio de Janeiro com equipes internacionais, Iugoslávia, Estados Unidos, Brasil, jogando aqui na
na América do Sul, né? Coisa que hoje a gente não vê mais, né? Não vê mais. É muito pouco. Quando vê Paraguai. Os jogos com as equipes aqui do continente, né? Argentina. Como naquela época. Não, O que eu acho que o basquetebol brasileiro deu uma guinada foi no ano de 2008, 2007, 2008, quando se criou a Liga Nacional de Basquete. Você não concorda comigo? Concordo. Porque aí ela conseguiu organizar uma competição, um produto, que é o NBB, né, o Novo Basquete Brasil, que deu uma visibilidade maior e fez com que todas as equipes tivessem um profissionalismo maior, seja na sua gestão, seja na área técnica, seja na área dos jogadores. Em todas as áreas, o profissionalismo foi sendo cobrado e trabalhado. E aí, nós estamos em 2025, deu um crescimento e até pela união, né, a unidade que se criou novamente agora entre a Confederação Brasileira de Basquete e a Liga Nacional de Basquete, que tem que ser, sem unidade a gente não chega a lugar nenhum. E o basquetebol sempre foi muito dividido, né? Então, eu acho que a gente vive um momento legal, tem uma geração que pode nos trazer medalhas novamente, né? Iago, Caboclo, e companhia, Gui Santos e tantos outros. Esse momento do basquetebol brasileiro, você vê com otimismo? Eu ia chegar até a liga onde você chegou, né? A dificuldade que o basquetebol brasileiro passou e veio a liga, né? Houve o CBB e liga não se encontravam e graças a Deus hoje se encontrou, né? De ano passado para cá, né? E já está saindo agora a Liga Ouro. Né? Maravilhoso. Já estamos com a pode Liga Ouro. ter mais de 100 equipes no Brasil e a gente tem 30, 40 equipes. A Liga de Desenvolvimento já vem acontecendo. Né? Eu fui que tentei com Fortaleza. Fui técnico de Fortaleza de 99 até 2004, 2005. Tem uma história no Fortaleza. E nós tentamos disputar, na época ainda era Liga Nacional, e para chegar à Liga Nacional nós tínhamos que ser campeão do Estado, campeão do Nordeste e disputar a Supercopa, batemos na trave 2 vezes. Consegui trazer o Brent Merritt. Meu querido amigo Brent Merritt. Trouxe ele aqui, consegui trazê-lo aqui jogador. Por Fortaleza, um puta cara, uma pessoa assim, sensacional, como atleta, sem comentário. Campa, o jogo de basquete, ele passa assim, como uma luz, como um raio de luz. Um alma em jogo, como um jogo de basquete, e 2 técnicos aqui jogando juntos, não estamos oponentes, estamos juntos, a gente tem que chegar ao final. O bola ao alto teve, o desencadear do jogo, a disputa, e agora, para finalizar o jogo, uma cesta de 3 com um jogo empatado do Campainha. Por favor, deixe uma mensagem que você, da sua alma, para o basquetebol cearense, por favor. Em primeiro lugar, para a gente encerrar antes disso, por tudo que eu passei aqui, e teve pessoas que me ajudaram bastante aqui, né? Esse tempo todo que eu me encontro em Fortaleza, né? E eu não podia deixar sempre agradeço, sempre falo a gratidão enorme à família Catribe, porque quando eu cheguei no Circo Militar, foi o Sr. Roberto Catribe que me abraçou. Eu era um filho para ele, era mais um filho, né? Ele tem 5, 3 homens, 2 meninas e me abraçou. O 6º filho. Então eu agradeço aí a família Catribe, eu sou muito grato a todos do Circo Militar, a todos que fazem o basquetebol cearense, mas em particular a família Catribe. Olha só, que beleza terminar com um agradecimento, com gratidão, com reconhecimento. Família Catribe, muito obrigado por ajudar essa alma tão bacana, tão boa, que é a do Campainha. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado, viu, Biel? Obrigado, sempre um prazer. E um prazer estar contigo. Foi muito bom estar junto contigo hoje aqui. Valeu, Campa. Obrigado, Alma.